Olá pessoal, vamos para a aula 15, Centro Conservador de Estudos, aqui com a coordenação da Patrícia. Nós estamos em Pitágoras, né? Pitágoras, até brincamos aí sobre a questão da matemática. Parece que tem um professor aí que vai gravar alguma coisa sobre a matemática de Pitágoras, né, Patrícia? É. Coisas boas aí. Wesley. Isso. Abraço, viu, meu irmão? Contribui conosco, porque matemática, bicho pega, tem que ser para especialista. Claro que aqui eu não tive a pretensão de apresentar a matemática de Pitágoras, mas a dimensão, vamos dizer assim, filosófica de Pitágoras, né? Mas, para dar sequência em Pitágoras, nós temos que voltar um pouquinho ali na base do nascimento da filosofia, na base da cultura grega. Até agora nós repetimos insistentemente, porque é um fato histórico que os gregos eram religiosos. E os gregos eles tinham duas religiões, né? A religião pública, baseada em Homero, onde homens são elevados à condição de deuses por ter características extraordinárias, por isso que se valoriza muito o porte físico, os músculos, a força física, e deuses que assumem a forma humana. Mas tínhamos também a religião mais privada, que é o orfismo. E o orfismo ele assume uma característica ímpar, lembrando que grego não tinha revelação judaico-cristã. Grego, tudo que ele fala de Deus, ele era muito sincero, muito honesto e foi desenvolvido pela cabeça dele, né? Dentro da teologia cristã, tanto católica como protestante, como dos evangélicos, dos pentecostais, não pentecostais, nós sabemos que Deus veio até o homem e se revelou, mas todo homem já tem no coração o desejo de buscar a verdade, o desejo de buscar Deus. Então esses gregos, por serem pessoas que usavam a razão, eles buscavam e tentavam criar explicações sobre Deus. É claro que eles não acertavam, mas eles eram pessoas religiosas. Então isso serve para nos alertar o quê? Hoje nós temos aí muitas pessoas que se dizem ateus e não acreditam em Deus, né? É uma estupidez, mostra que essa pessoa não usa o cérebro. Porque você não vai usar o cérebro para provar que Deus não existe, isso é impossível, né? A partir do momento que você começa a perder muito tempo com isso, é que você está tentando negar uma coisa que existe. Nós temos 4 pontos que o autor, historiador da filosofia, Giovanni Reale, que é o livro base do nosso curso aqui, História da Filosofia 1, tem a antiga e medieval, da editora Paulus, é um bom livro a ser adquirido. Nós vamos explorar esses pontos para entender um pouquinho o orfismo, que vai refletir no Pitágoras, sobretudo em Platão lá na frente, tá? Lembrando que era uma religião privada. Eles acreditavam na vida após a morte. Então, eles acreditavam que as pessoas têm um corpo e uma alma. Olha que parecido com a nossa teologia cristã. Eu falo cristão porque eu acredito que a maioria de nós aqui somos cristãos, né? E o corpo, ele prende a alma. Era isso que o orfismo acreditava, né? Professava essa fé. A alma está presa no corpo. E a morte é a libertação dessa alma. Muito semelhante ao nosso pensamento cristão. Então eles têm 4 pontos, né? Primeiro ponto, o núcleo, né? O núcleo da religião órfica, do orfismo. No homem se hospeda um princípio divino. Semina verba, nós diremos em latim. Um demônio, alma, lembrando que demônio aqui não tem o mesmo significado para nós cristãos, que é um anjo decaído. Demônio em grego significa alma, não tem nada a ver com o que nós entendemos hoje, tá? Um demônio, uma alma, que caiu em um corpo em virtude de uma culpa original. Então o orfismo dos pilares da fé órfica era uma alma caiu num corpo em virtude de um pecado original. Então o corpo era um castigo, era uma prisão para uma alma que cometeu um pecado. Esse demônio, essa alma, não somente preexiste ao corpo, mas também não morre com o corpo. Olha a profissão na vida eterna da alma. Estando destinado a reencarnar-se em corpos sucessivos. Talvez tenha algum espírita nos ouvindo, né? Alguma pessoa que pratica alguma religião de origem matriz africana, eles acreditavam na vida após a morte e na reencarnação dessa alma. Essa alma ficava passando por várias prisões em corpos materiais, em corpos humanos, para se libertar do pecado original. Tudo isso foi feito com a razão. Para nós que somos cristãos, que conhecemos a verdade que é Jesus Cristo, não faz sentido. Isso é uma doutrina estranha, a doutrina verdadeira. Mas lembre-se que eles não receberam a revelação. Nós sabemos isso porque nós recebemos. Isso eles criaram na cabeça deles. Então tem um mérito. Eles buscaram acreditar. Não ficaram, eu sou ateu, Deus não existe. Não faz o menor sentido. Terceiro ponto. Com seus ritos e suas práticas, a vida órfica é a única em condições de pôr fim ao ciclo das encarnações.
libertando assim a alma do corpo. Então veja que tem uma pequena diferença, né, sobre algumas religiões que professam a reencarnação. A reencarnação não era a meta para aquela alma, ela tinha que parar de reencarnar para desfrutar da paz, da vida eterna fora da prisão do corpo. E o que faria? Seguindo os ritos, praticando a religião órfica, o orfismo. Para quem se purificou, quarto ponto, os iniciados dos mistérios órficos, há um prêmio no além, da mesma forma que há uma punição para os não iniciados. Então eles tinham que seguir uma vida de obediência religiosa para libertar a alma do corpo e não precisar reencarnar para pagar os pecados. Certo? Então essa é a religião órfica. Então é a primeira vez que uma religião grega, ainda que privada, admite a vida após a morte. Sai daquela dinâmica. Super-homens são deuses ou deuses assumem a forma humana. Como a mitologia grega, que é muito rica também. Né? Embora muita gente confunde mitologia grega com filosofia. São duas coisas distintas. É a primeira vez que uma religião grega admite a vida após a morte, usando apenas a razão. Né? Então tem muitas pessoas que dizem usar a razão e negam a vida após a morte. Então já há mais de 2.600 anos, pessoas que usaram a razão falaram, olha, tem uma vida após a morte. Existe uma alma imortal. Então nós temos aqui um avanço, com o uso da razão o homem se aproxima cada vez mais de Deus. Né? Lá na frente, 600 anos depois disso aqui, muitos gregos que acreditavam nisso encontram a verdade, recebem o evangelho de Jesus Cristo e aí falam, não, nós erramos aqui, existe uma alma imortal, existe vida após a morte, mas não é a reencarnação, é a ressurreição. Aí nós temos a correção, que é Deus vem e fala, olha, parabéns, vocês foram até aqui, mas agora eu vou corrigir, a revelação é essa. Então, guardem esses princípios do orfismo que vai nos auxiliar na compreensão aí dos filósofos gregos. Grande abraço, até a aula 16.